Antes da tão aguardada reunião de alto nível entre Estados Unidos e Rússia na Arábia Saudita sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia, um encontro que aconteceu pela primeira vez desde a deterioração das relações bilaterais entre as partes após o início da Grande Guerra na Ucrânia, Moscou havia se posicionado contra a presença de líderes europeus no debate. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na segunda-feira que não via razão para os líderes europeus participarem das negociações para acabar com a guerra na Ucrânia e acusou Bruxelas de querer prolongar o conflito. Enquanto Lavrov afastava a sombra europeia, os líderes europeus estavam se reunindo em Paris para uma cúpula de emergência sobre a Ucrânia, em meio ao alarme sobre o alcance diplomático de Washington para Moscou. O encontro deixou claro a insatisfação da Europa nas negociações dos Estados Unidos, sem a presença de europeus e da própria Ucrânia. Tão logo, na terça-feira, a Arábia Saudita recebeu as altas autoridades. Estavam presentes o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, o conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o assessor presidencial de Putin, Yuri Ushakov. A conversa foi amistosa entre as partes, mas o efeito das frases de cada um foi perturbador. Em um momento, Sergei Lavrov olhou para o chefe da delegação americana, Marco Rubio, e disse que a adesão da Ucrânia à OTAN seria inaceitável para Moscou. A porta-voz do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, cravou exatamente as falas feitas por Lavrov na mesa de negociação, dizendo durante coletiva de imprensa que a filiação da Ucrânia à OTAN é inaceitável para nós. Isso cria sérias ameaças à nossa segurança e levará a consequências catastróficas para toda a Europa. Zakharova também disse que recusar-se a aceitar Kiev na OTAN agora não é suficiente, sugerindo que Moscou pode querer garantias de segurança de longo prazo de que a Ucrânia não terá permissão para se juntar à aliança militar no futuro. Esse debate havia sido feito antes mesmo do início da invasão em 24 de fevereiro de 2022, mas não deu muito certo, e o resultado, a invasão da Rússia. A Rússia pediu à OTAN que rejeite suas promessas feitas em Bucareste em 2008, referindo-se ao acordo da aliança em uma cúpula na capital romena, que deixou a Ucrânia e a Geórgia com uma promessa aberta de eventual adesão. Essa ordem, e não pedido russo, foi confirmado pelo próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, uma semana antes, quando Pete Hegseth deu um golpe nas esperanças da Ucrânia de uma iminente adesão à aliança, dizendo que esse não era um resultado realista de um acordo negociado com a Rússia. Mais tarde, Hegseth pareceu voltar atrás em suas próprias observações, dizendo aos repórteres em Bruxelas que tudo estaria na mesa para a Ucrânia durante as negociações. As falas de Hegseth são contraditórias, até mesmo ao que foi dito pelos Estados Unidos no ano passado. Apesar de serem governos diferentes, há princípios que precisam ser mantidos. Na cúpula da OTAN do ano passado em Washington, a aliança reafirmou que a Ucrânia está em um caminho irreversível para a adesão à OTAN, mas não forneceu um cronograma exato. Após os comentários de Hegseth, um oficial da OTAN informou que a filiação da Ucrânia não é necessariamente algo que precisa ser negociado com a Rússia, é algo que é uma decisão dos aliados. O oficial insistiu ainda que a posição da aliança não mudou e a Ucrânia ainda está no caminho para a filiação. Muito antes da guerra, em janeiro de 2022, a Rússia deixou bem claro que a Ucrânia não estava pronta para entrar na aliança. Antes de seguirmos para a reta final do vídeo, peço um segundo da sua atenção para eu falar da minha loja oficial de camisetas, umapenca.com/área militar. A loja é a única forma de manter o meu trabalho com 3 vídeos diários, com notícias, análise e tudo mais, já que o YouTube infelizmente restringiu a monetização do canal. Em meio às conversas acaloradas e na iminência clara de invadir a Ucrânia, em janeiro de 2022, Sergei Lavrov declarou que a Ucrânia não estava pronta para ser um país membro da OTAN. Isso não trará nada de útil para a aliança, afirmou Lavrov.
Ou seja, Lavrov estava julgando um ato de segurança regional de um bloco militar ao qual a Rússia nunca pertenceu, inclusive entrando na frente e invadindo a soberania da Ucrânia. Era o indício do que estava por vir. Segundo as falas de Lavrov, abre aspas, acontece que cada vez que a linha que eles deveriam defender está se movendo para o leste, agora ela já chegou perto da Ucrânia, em referência à OTAN. Eles querem também puxar este país para lá, embora esteja claro para todos que a Ucrânia não está pronta e não fará nenhuma contribuição para o fortalecimento da segurança da OTAN. Feche aspas. Vamos acompanhar as negociações pela paz na Ucrânia. Este é o canal Analytics, um canal de assuntos de geopolítica e defesa, um canal reserva do Área Militar que infelizmente teve a monetização e o engajamento do público restringidos pelo YouTube, mas peço a sua atenção, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.